Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Eu sou o pastor Adriano Papa. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo mais um ensino da Palavra de Deus para o seu lar, para o seu coração, para você que está nos assistindo tanto na televisão quanto na internet e em nossas redes sociais. No programa de hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, O Sobrenatural no Ministério. E para falar sobre esse livro que vai ser lançado, nós estamos aqui com o autor dele, que é o bispo Onir Penido. Ele é bispo do Ministério Internacional Batista El Shaddai, pastor da Igreja Batista Ebenezer, marido da pastora Jandira, pai da Priscila, pai do Onir, do Anderson, do André, Paulo e Almir. Pastor Penido, pastor Onir, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Faltou alguma coisa na apresentação aqui que o senhor quer acrescentar? Sempre todo vovô, ele é coruja, né? Tem as netinhas, né? Ah, as netas. A Luísa Cristina e a Ana Elisa. E a nora Nayara, né? Senão ela fica zangada, né? É somente uma nora que o senhor tem? Só uma nora. Só uma nora, por enquanto, né? Eu não vi qual a data do lançamento do livro. A data do lançamento será no próximo dia 20, né? Ali na Igreja Batista no Cidade Nobre, na Simão Bolívar, em frente à Suplan. Bem próximo ali é o Ipaminas, às 19h30. Às 19h30. Isso. Eu achei o título bem interessante, O Sobrenatural no Ministério. Percebi que o livro, o senhor fala sobre o sobrenatural, mas conta experiências também do ministério. Sim. Dentro desse contexto do sobrenatural. É verdade. Né? Como que era a vida do senhor antes de conhecer Jesus? Olha, eu sou um moço, um jovem, um senhor que fui criado no Evangelho. Aos 9 anos eu tive a experiência com Deus de salvação, fui batizado e daí para frente nunca mais me desviei dos caminhos do Senhor Jesus. Sim. Agora entrando dentro do livro e depois eu vou fazer outra pergunta pessoal, mas assim, para o senhor, o que é o sobrenatural? A questão do sobrenatural, ela sempre nos chama a atenção. Isso pode ser levado até mesmo para o natural, quando alguém se assusta, quando alguém sente um medo, quando alguém enfrenta uma dificuldade que lhe causa um choque, que lhe causa estranheza. Eu tive algumas experiências, né, na minha vida, no meu cotidiano de vida cristã, e dentre eles o poder do Espírito, né, sobre a minha vida. E depois, no caminhar, na trajetória, eu vivenciei ao nosso redor, dentro da igreja, fora da igreja, nos lares, nas famílias que nós éramos convocados ou a pedido, nós atendíamos, com manifestações espirituais. E ali a gente via como é grande o sobrenatural. O meu mentor, ele dizia assim: o sobrenatural, o mundo dos espíritos, é um mundo gigantesco, muito grande. Qual foi o senhor tem alguma história, assim, o primeiro fato que fez o senhor olhar para o sobrenatural? Tem alguma história para contar, assim? Qual a primeira história, a primeira situação que o senhor viveu que despertou o senhor, assim, para o sobrenatural? Eu me lembro, na Igreja Batista, nós tínhamos uma organização chamada Embaixadores do Rei. E um dia, no culto, convidamos, os irmãos da igreja convidou uma pessoa para participar ali da escola dominical.
E dentro da escola dominical, quando começamos a cantar, quando começamos a louvar a Deus e orar, ler a palavra de Deus ali no templo, aquela senhora, uma senhora, caiu espraguejando, falando umas coisas tudo estranha. E então uma equipe, e embora adolescente, eu já pertencia a essa equipe de oração, fomos orar no gabinete do pastor por aquela senhora. Achei aquilo muito estranho, porque nunca tinha visto tal situação, né? Tal contexto. Mas vivenciamos aquele momento que foi choque, causando às vezes arrepio, espanto, mas oramos e ela foi liberta pelo poder do Senhor Jesus. Essa senhora estava endemoniada. Endemoniada. Isso. Aí quando a gente fala de questão de encontrar a pessoa endemoniada, a gente fala também um pouco entra no campo da batalha espiritual, né? Sim. Como explicar para uma pessoa, que para quem está nos assistindo, às vezes que não tem noção bíblica desse assunto, da batalha espiritual, da guerra espiritual, como explicar para essas pessoas o que é uma guerra espiritual? Olha, toda batalha, toda guerra, ela não é simplesmente uma guerra e ela também não é simplesmente uma batalha. Primeira coisa, quem entra numa batalha precisa conhecer o seu inimigo. Ninguém entra numa batalha, ninguém entra ou vai para uma guerra sem conhecer o inimigo. Vamos trazer o contexto muito simples. Um policial militar, né? Ele não vai subir um morro ou uma favela ou enfrentar vários marginais se ele não tiver ciência do tipo de arma que eles estão usando, onde eles estão escondidos, o que eles fazem ali. Ele precisa ter aquele conhecimento. Assim é a batalha espiritual. No seu livro, o senhor aborda bastante. Vou abordando bastante sobre isso, para a igreja, para nós líderes, pastores, conhecer, ter esse conhecimento. E a Bíblia está cheia dessas informações e dessas estratégias como enfrentar uma batalha espiritual. Sim. O senhor pode falar assim, uma estratégia, só para a gente ficar com vontade de ler o livro? Muito não spoiler, mas para dar uma vontade. Opa, eu tenho que aprender isso, eu tenho que adquirir o livro. É muito importante. Uma das batalhas que a gente enfrenta e precisa estar consciente, primeiro, é a oração. Segundo, eu chamo de amor pela aquela causa, por aquela situação, pelo perdido. Terceiro, é o conhecimento das Escrituras. Se você não tem o conhecimento das Escrituras, você vai ficar aquém. Você pode até ir com oração, mas vai ficar aquém. E é importante que nós, como igreja, como líderes, como pastores, como qualquer pessoa dentro da igreja, ele tenha esse cunho: oração, jejum, leitura da palavra de Deus, vida de santidade e amor pelo perdido. O senhor já enfrentou algum caso em que o endemoniado citava a Bíblia para o senhor, já que o senhor falou sobre escritura? Muito. Já deparei-me diversas vezes com essa situação. Por exemplo, dele citar o Salmo 91. Que muita gente acha que o próprio Salmo já vai fazer algo sobrenatural de expulsar os demônios, mas não é bem assim. Ele conhece a Bíblia. E eu falo, uma ocasião me deparei com uma situação que ele dizia ser o pai da pessoa, né, daquele jovem, e também citava nomes. E aí então eu argumentei e disse para ele: olha, a palavra de Deus é que vai prevalecer, e pela fé eu venço você no nome de Jesus.
E nós tivemos assim momentos até prolongados, mais de horas ali, mas aquele moço foi liberto e a mamãe, que era viúva, né, ficou muito feliz e alcançaram a bênção da salvação em Cristo Jesus. Amém. Uma coisa interessante, que o senhor citou aí, pegar como pretexto para a minha próxima pergunta, que às vezes tem crente que se preocupa apenas em expulsar o demônio. Como faz para esse demônio não voltar depois? Eis a questão. Expulsar com graça de Jesus, com autoridade de Jesus, é muito fácil, né? Exercer a autoridade. Porém, há um princípio. Jesus foi aquele que nos deu esse princípio. E no nosso livro nós vamos dar essa informação. Está lá em Lucas 11, 23, 24, 25, 26. Toda essa informação para que o demônio, ele sendo expulso, ele não volte. E como que ele não vai voltar? Se a pessoa não abrir a oportunidade com o pecado. Ele vai, anda por caminhos áridos, mas ele vai fazer a visita de volta. Ele vem fazer a visita de volta. E ele encontra a casa toda adornada, toda limpinha, toda preparada. Ele diz, opa, eu vou voltar. E aí ele volta, levando aquela pessoa a cometer pecados. E aí ele entra, e como o Senhor Jesus mesmo é que dá o ensino, é que dá a orientação, ele traz consigo mais sete espíritos. Ele encontra a casa limpinha e fala assim, opa, vem cá, gente. Vem cá, turma. Está preparado. Vem cá, turma. Então é muito importante a gente estar ciente desse assunto. O senhor fala no livro do senhor sobre pregar o evangelho. Como que eu falo? Como que o senhor aborda essa questão de pregar o evangelho? Na pregação, eu sempre dou ênfase o que está em João capítulo 6, verso 47. Quem crer em Jesus será salvo. Essa é a ênfase. De crer em Jesus. A partir daí, aquele que crê em Jesus recebe a boa nova, o evangelho do Senhor Jesus. E aí vem a transformação. O próprio Espírito de Deus, ele vem causar essa transformação na vida do pecador. O senhor, como pastor e como evangelista, pelo que eu já vi aqui no currículo do senhor, o senhor já trabalhou em várias igrejas, na implantação dessas igrejas, né? O senhor poderia falar um pouquinho do seu ministério? Isso começou na minha vida bem jovem. Eu viajei com meu mentor, pastor Almir Guimarães, há aproximadamente uns 10 anos, né? Em campanhas evangelísticas pelo Brasil. Dentre os estados, Minas Gerais foi um dos estados que ele visitou muito na época dos anos 70. E eu lhe acompanhava. E esse ardor, esse calor, essa unção veio sobre mim quando ele me ungiu a evangelista. Sim. Né? Em 1975, a igreja me ungiu como evangelista. E aí eu tinha liberdade à frente de mocidade, abrir pontos de pregação, culto a usar livre. Um dos palcos na Zona Sul foi a Praça General Osório, em Ipanema, onde eu tive a oportunidade de fazer uma concentração evangelística. E isso veio na minha vida. Quando já casado, eu tive oportunidades. E dentre elas foi Campinas. Eu tive a oportunidade na Ilha do Governador de dirigir uma igreja, também pertencente à igreja lá da Rocinha. Em Guaçuí, comecei uma igreja propriamente dito na minha casa, com os meus filhos e minha esposa.
E para a glória de Cristo Jesus está lá a Igreja Batista da Libertação, em Guaçuí, Espírito Santo. Em Campinas eu fui pastor auxiliar, não com a unção pastoral, mas como evangelista, e que a gente viu muito Deus fazer, salvando, libertando, curando naquele lugar. Que bom. Quais as dificuldades espirituais que o senhor já encontrou na abertura dessas igrejas? Normalmente o que causa é um choque, né? A gente chega, as pessoas não nos conhecem. Me lembro que eu morei do lado de um comércio e ali os primeiros contatos com os vizinhos, com os comerciantes, eu fui assim meio chocado, né, com eles, a palavra deles. Aqui também já morou um pastor e fez aquelas calhofas, né? Mas eu digo, esse aqui, apesar de ser carioca, é diferente. Vamos ser diferentes. E para a glória de Cristo Jesus, começamos um trabalho assim dentro da nossa casa, onde vimos pessoas já maduras se converterem a Cristo Jesus, se tornarem filhos de Deus através de Cristo Jesus. Que bênção, que bênção. Pastor, fala um pouquinho sobre dons espirituais. Hoje no meio cristão nós temos várias linhas doutrinárias e dentre uma delas que os dons cessaram, né? Nós não vamos debater sobre isso, até porque não tem tempo, mas fala um pouquinho sobre dons espirituais, depois quem quiser saber mais, está no livro do pastor, tá bom? Mas o pastor vai dar uma pincelada aqui para nós no programa. Olha, esse contexto eu vivenciei lá nos anos 60, né? Final dos 60 com 70. Quando eu tive a experiência do batismo com o Espírito Santo. Busquei através de oração, de jejum, lendo a palavra de Deus. Isso naquela época era mais chocante ainda, muito mais chocante. Mas eu tive essa experiência. Deus me batizou com o poder do Espírito Santo. E daí eu recebi, né, dons como línguas, profecias, visões espirituais. Mas eu me lembro de um detalhezinho, e salvo engano parece que eu cito aí no livro. Meu irmão me perguntou assim: para que Jesus te batizou com o Espírito Santo, Oni? Olha, estava na ponta da língua. Eu disse imediatamente: para falar em novas línguas. E ele me surpreendeu, me causou um choque. Ele disse: não, Jesus te batizou com o Espírito Santo para você ser uma testemunha com poder do Evangelho, da graça do Senhor Jesus. E isso fez a diferença. Então eu recebi dons da parte de Deus. Agora fica uma ressalva: expulsar demônio não é dom, e sim a autoridade que Jesus deu aos seus discípulos. Uau, isso é interessante. Muito importante. É importante. Porque a pessoa acha: eu tenho o dom de expulsar demônios. De forma alguma. Se encontrar na Bíblia, eu quero saber, eu quero descobrir esse dom, que eu não encontrei ainda. Pois é. É uma autoridade dada ao crente. Ao crente, ao servo de Deus. Isso. A serva de Deus. Isso mesmo. Tem gente que fala: peraí que eu vou chamar o pastor ali. Ele não tem autoridade, não? E essa é uma tônica interessante. Havia um grupo na igreja da minha mãe, eles se reuniam toda segunda-feira. E quando existia, no meio daqueles louvores, manifestações, eles não sabiam o que fazer, e então diziam assim: vamos chamar a irmã Lídia. E corria alguém de carro lá na casa da minha mãe, trazia ela rapidamente, e ela, muito sábia, muito criteriosa, com graça de Jesus, dizia:
Eu não vou conversar com você. Você só tem que obedecer. Sai em nome de Jesus. E a pessoa ficava livre. Isso aí. Uma senhora idosa, mas ela tinha essa autoridade da graça do Senhor Jesus. Que bom. Pastor, nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Bem, concernente o livro, eu concito, você pastor, você líder, que esteja lá adquirindo ou via o Instagram, depois da publicação e do lançamento no dia 20, você pode fazer contato conosco, que prontamente vamos estar servindo e dando a oportunidade de você conhecer esse material. Foi a longo prazo que preparamos, incentivado, motivado por um líder muito conhecido aqui nesta região, pastor apóstolo Raimundo Pessoa Filho, meu amigo há muitos anos. Ele que me motivou a fazer esse livro, a escrever esse livro. Então, está à sua disposição. E o mais, eu espero também ser útil na evangelização. Amém. Porque eu já tenho até alguns contatos para sair logo após o lançamento, para fazer lançamento fora e fazermos conferências isso que eu ia perguntar. evangelísticas e libertação. Sim. O senhor faz também, que o senhor me disse no início, que o livro, na verdade, era uma apostila. O senhor tinha a ideia de fazer seminários com o assunto do livro? Cheguei a fazer alguns seminários em algumas igrejas, não somente nossa, mas de outras denominações. Fiz muitas. Mas o cunho agora é que o líder, o próprio líder, embasado nas Escrituras, ele possa exercer com fé, com oração, com domínio da palavra de Deus, o que está aí. Porque não é coisa, propriedade minha. Sim. É da palavra de Deus. Muito bom, muito bom. Pastor, nós agradecemos a sua participação aqui no programa Propósitos de Vida, e toda vez que o senhor precisar, as portas estão abertas. Pastor Apóstolo Raimundo, um abraço, tá? Eu tenho um grande carinho por ele. Ele, por mim, já foi meu professor na escola. Com certeza. Então, um abraço aí. Quem quiser entrar em contato com o pastor Oni, o telefone aí, o contato está aparecendo aqui na tela, muito chique aí, está aparecendo aqui na tela. É só você entrar em contato que o pastor Oni, ele vai te responder com muito carinho, e todas as dúvidas que você tiver com respeito ao livro, com respeito ao lançamento do livro, ele vai te explicar. Tá bom? Nós agradecemos. Pastor, o senhor quer mandar um abraço final aí para alguém? Um abraço aí para todos os colegas, amigos, pastores, que eu sei que muitos enfrentam adversidades no mundo sobrenatural. E se quiser contar conosco, pode contar. A gente não cobra dinheiro, eu estou pronto a servir. Amém. Nosso papel. E aos amigos e à Igreja Batista Ebenezer, ao Ministério Internacional Batista El Shaddai, e a você, meu caro Adriano. Obrigado. Que Deus abençoe abundantemente a você. Amém. Amém. O programa Propósitos de Vida está chegando ao fim. Queria agradecer a sua audiência e convidá-lo para a próxima semana, se Deus assim nos permitir. A todos vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz e saúde, em nome de Jesus. Tchau, Brasil. Até a próxima semana, se o Senhor Deus assim nos permitir. Amém.